Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui àquela que é a vossa 10ª lição, aqui do programa do Político de Topo, aqui da 10ª oficina, que é aqui a oficina do Parlamento. Hoje trazemos aqui um tema que tem a ver com evitar infelicidades e azares. Estamos em início de novo ciclo. Estamos aqui no dia 31 de dezembro de 2025, aproxima-se aqui agora o ano 2026, estamos em novo ano e espero que tenham um próspero ano novo, não é? E que se avizinha, que há de ser com a realização de todos os vossos desejos. Trago aqui um tema que é evitar as infelicidades e os azares, não é? Os contágios, evitar o infeliz e o azarado, porque há aqui também um princípio em termos de poder e de relações de poder em que o azar e a infelicidade de alguma forma podem ser contagiantes por força de serem estados emocionais e que terão que ser vistos como tão contagiantes como doenças e, portanto, ajudar sem estratégia pode levar à autodestruição. Portanto, associa-se a pessoas e estados estáveis e prósperos. Tem muito a ver aqui com defesa, também estamos na passagem de ano e não deixa de ser engraçado associar aqui este tema de evitar infelicidades com aquilo que são as 12 passas e nós termos naturalmente na nossa cultura também este desejo pela felicidade, pelo sucesso, e então evitar, digamos, a infelicidade, o azar, etc. E perceber isso como muitas vezes estados emocionais. Às vezes não tem a ver tanto com pessoas, tem a ver com estados, porque não são as pessoas, são os estados que essas pessoas têm. Agora, nós também sabemos que há pessoas que estão permanentemente em determinados estados e isso acaba por puxar permanentemente determinadas energias que não são propriamente muito positivas. Portanto, associar aqui todas estas situações e, sobretudo, ser grato e dar graças por aquilo que se tem e pelos caminhos que se vão fazendo, porque é sempre isso que nos vai elevando a nossa vibração e permitindo chegar cada vez mais longe e levar cada vez mais os nossos estados vibracionais e sermos cada vez mais fortes e felizes naquilo que são os nossos caminhos e as nossas estruturas e aquilo que queremos construir e os caminhos que queremos implementar. Portanto, é um bocadinho por aqui que vamos definindo o nosso raio de ação e, portanto, os estados emocionais são contagiantes como doenças. Isto ajuda e é importante que nós tenhamos essa mesma visão. E pronto, e basicamente era isto que eu vos queria transmitir para já. E vamos passar então ao slide seguinte. E o slide fala da conexão com a ciência política e as relações internacionais. Aqui a miséria alheia pode ser politicamente contagiante, esta visão dos contágios que acontecem muitas vezes também por disseminação de ideias ou princípios que acabam por ser comunicados a partir daquilo que é, no fundo, o ideário político e ideologia. E, portanto, sim, pode haver comunicação de ideias e também a miséria alheia pode ser politicamente contagiante, porque nós vivemos numa realidade de interligação. A sociedade é complexa, mas ela é interligada e, portanto, algo que afeta uma pessoa vai afetar as outras diretamente. Aliás, estamos em termos de serviço público e imagem pública, portanto, como é evidente, umas situações influenciam as outras. A ajuda mal planeada pode prejudicar o doador, a associação com crises compromete a estabilidade e a reputação. Ou seja, as crises e a permanência em crise, em situação de crise repetitiva, pode e deve e leva, consequentemente, a situações de dificuldade, de miséria e de, no fundo, depressão. Não é? Aquilo que nós temos economicamente, a depressão tem muito a ver com isto. Aliás, basta olhar para uma bolsa de valores para perceber esta conexão que existe não só a nível da oficina básica da banca, como existe também a nível da oficina relacional da clínica e aqui necessariamente no Parlamento, porque é a mesma energia de terra e, portanto, como é fácil perceber, o contágio é algo muito comum neste tipo de oficinas e de energias. Portanto, a conexão que aqui se pode fazer ao elemento coletivo, ao coletivismo, à ciência política e às relações internacionais, vem muito aqui desta visão. Depois temos aqui a teoria do realismo, que vem também, obviamente, das relações internacionais e da ciência política, onde podemos aplicar este mesmo princípio de que deve evitar tudo o que é miséria, tudo o que é infortúnio ou dificuldade, ou seja, aqui também tem a ver muitas vezes com evitar determinados elementos em termos daquilo que é a política internacional. Aqui estou a falar de Estados. Há Estados que são por natureza problemáticos, que por natureza têm um conjunto de vícios e dependências, não só nos seus cidadãos, mas também na própria estrutura de Estado, e isso é natural, pois se os cidadãos formam as estruturas são o próprio Estado, não é? Evidentemente que as características do Estado depois determinam o tipo de políticas e política que esse Estado vai ter, não é? Isso também tem a ver com a cultura de cada Estado, com a cultura social. Nós falámos muito na universidade acerca de grupos,
Pois bem, vimos-lo de um ponto de vista do estudo, da diferença, da afirmação da diferença. Aqui vemos-lo do ponto de vista já não da afirmação da diferença, mas do trabalho, digamos, de diferentes realidades. E tal e qual como nós temos mentalidades diferentes a nível individual, temos a nível relacional e temos a nível coletivo, a nível de sociedades inteiras. E, portanto, a partir desse momento, nós temos esta situação de ver determinados estados que aquilo que proporcionam são, de facto, alianças instáveis. E aqui é preciso preservar os tais interesses de segurança e evitar os efeitos de contágio que podem comprometer, neste caso, a soberania visto de um ponto de vista de Estados e de conflitos de Estados, que é fundamentalmente aqui os princípios que estão inerentes à teoria realista ou à teoria do realismo. Portanto, partindo daqui deste princípio, no contexto do liberalismo já estamos... No contexto do liberalismo, dizia eu, já estamos aqui numa perspectiva um bocadinho diferente. Ou seja, aqui estamos mais na cooperação com cautela, estamos mais na redação de contratos, estamos mais no estabelecimento de critérios de relação e de negociação e, portanto, aqui já vamos para um outro patamar. Mas não deixa de haver aqui também um conjunto de aspectos importantes que têm que ver com evitar, efetivamente, as más alianças e os maus contratos e, por isso, a cooperação deve ser feita com cautela, um aspecto essencial. Depois deve haver uma ajuda estratégica para evitar que exista uma dependência mútua destrutiva, ou seja, que a determinada altura se façam contratos que acabam por prejudicar mais do que beneficiar. O que é que eu quero dizer com isto? São contratos que, pela forma como estão feitos, na verdade, são maus para ambas as partes. Ou seja, estabelecem que os vícios e dependências das partes se prolonguem indefinidamente, criando, no fundo, a destruição de ambas as economias. Eu não queria falar muito mal da União Europeia, mas, sinceramente, determinadas políticas que têm sido adotadas têm sido através de uma ajuda estratégica pelo negativo, em que a cooperação não foi feita com cautela e que estabeleceu as tais dependências mútuas destrutivas, que depois são muito difíceis de lidar e que muitas vezes só são solúveis ou acabam inevitavelmente por apenas ser resolvidas com conflitos bélicos, que é onde tudo acaba por degenerar, e é aquilo que se quer evitar a nível da teoria do liberalismo, não do realismo, mas sobretudo do realismo, sobretudo do liberalismo quer-se evitar, que é o conflito bélico generalizado, que evita depois a existência de contratos, a possibilidade de realizar esse tipo de operações, que são muito mais interessantes para, obviamente, ambos os Estados ou ambos os contendores, do que propriamente situações de conflito continuado. Ou seja, aquilo que acaba por ser muito mais interessante é ter parcerias, é ter contratos assinados, é ter a hipótese de desenvolver o comércio e as liberdades individuais e, obviamente, aumentar a riqueza de cada um. Já do ponto de vista da ética do poder, não é? Que ética e poder tem muito a ver aqui com a apreciação não só das leis do poder que se associam a esta ideia de evitar, da lei 10ª, de evitar tudo o que seja o azarado e o problemático. Evidentemente está também associada, segundo Robert Greene, à lei 10, que é evitar os infelizes e os azarados, mas também à lei 33, que é explore, mas não absorva o fracasso alheio. Este aspecto é muito importante. Ou seja, a pessoa perceber que pode trabalhar com alguém, mas não tem que necessariamente associar-se a ele, de um ponto de vista energético, de um ponto de vista daquilo que são os objetivos, as premissas, a forma como vê e lida com o mundo, porque isso, para já, é sempre muito pessoal, mas para além de ser pessoal, é algo que é definidor. Portanto, isso é também o segredo do sucesso, a forma como nós nos propomos no mundo, a forma como somos e estamos, a nossa própria personalidade, é aquilo que permite que nós cresçamos e nos transformemos. Ora, se nós absorvemos isto dos outros, vamos absorver também o fracasso alheio e a sua incapacidade. Portanto, sermos capazes de distanciar nesse aspecto. Maquiavel diz muito, mantenha a sua reputação acima de tudo. A reputação é o mais importante, é muito mais importante muitas vezes do que objetivos ou do que estarmos a atingir determinado tipo de situações vantajosas aparentemente. Passamos então agora para o slide 6, a questão do exercício prático, que eu queria aqui trazer, como trago sempre um exercício prático. E este exercício prático que eu trago hoje chama-se o exercício da arte de evitar o contágio e a miséria. Como é que se faz isto? Como é que se trabalha este exercício prático de evitar, ou a arte de evitar o contágio e a miséria? Então, a ideia é, ajudando, e em situações em que ajuda, não se deixar afetar. Ou seja, essencialmente, quando você está numa situação altruística, ou de solidariedade ou fraternidade, num ato verdadeiramente fraterno e altruísta, você deve analisar, você deve, ao mesmo tempo, criar um distanciamento emocional, manter a diplomacia, fazer a reflexão e o feedback. Será que quando você ajuda, está verdadeiramente a ajudar? Qual é a relação que o outro tem consigo? Será que ele não está dependente de si emocionalmente e a todos os níveis?
até que ponto é que isto o beneficiasse e, fundamentalmente, até que ponto é que você está a ser também positivo naquele feedback ou output que está a dar ao outro. Porque se o outro está a ter um output e se está a ter aqui uma interação que acaba por lhe criar dependências e vícios e não propriamente fazê-lo recrudescer e ter, digamos, caminhar na virtude e no crescimento, verdadeiramente você não está a ajudar o outro, você está a afundá-lo. E, portanto, esta capacidade de perceber até que ponto é que evitar o contágio da miséria é também uma forma de estabelecer altruisticamente padrões que permitam ao outro evoluir e transformar-se, que é também um aspecto importante, porque na medida em que pode também ajudar e ser um ponto de princípio para que o outro se transforme, evolua e se torne um ser cada vez mais positivo naquilo que é o seu contributo para a sociedade. Depois temos aqui a reflexão estratégica acerca daquilo que são as conclusões do exercício. Convém sempre ter aqui também um período de reflexão e de ponderação acerca daquilo que muitas vezes resulta de certos exercícios, e este exercício de lidar com a miséria é sempre, e com aquilo que é o infortúnio, é sempre algo importante, porque nos permite aqui ter um conjunto de asserções e de reflexões que podem nos ajudar a evoluir e a transformar. E uma delas é se você ajudou mantendo a sua estabilidade, se evitou o contágio e fortaleceu a sua autoridade, se a sua imagem foi preservada ou fortalecida. Portanto, ajudar a manter a estabilidade, evitar o contágio, fortalecendo a sua autoridade e tendo uma imagem preservada e fortalecida, que é sempre aqui importante e que deverá ser considerada como importante. Isto é um aspecto que é relevante. Pronto, basicamente era isto que eu tinha aqui para vocês. Entretanto, ver aqui o último slide, que é basicamente conclusão e rotina, registar por escrito a nova rotina de distanciamento estratégico, serem capazes de usar estas informações que venho aqui dando ao longo desta aula para trabalharem, evoluírem e transformarem-se, e de alguma forma irem trabalhando a vossa própria capacidade de transformação e de evolução. Portanto, registar aqui estas rotinas, criarem aqui um trabalho, uma continuidade, acho que é um aspecto absolutamente essencial. Para além disso, ter aqui 3 ciclos de 15 dias, aliás, que daria 45 dias vezes 2 dá aos 90, incorporar as vibrações de estabilidade e de autodeterminação e dessa forma fazerem a evolução. No fundo é isto que eu tenho para vocês. Desejo umas excelentes entradas. Voltamos a ver para o ano, na primeira aula do ano, que será a vossa 11ª lição. Até lá, despeço-me com cordialidade e uma excelente passagem de ano até para o ano.